Há momentos em que o teu corpo sabe de algo que a tua mente ainda se recusa a aceitar. E não é metáfora. É mesmo assim. O corpo avisa primeiro. Sempre. Aquela manhã começou como qualquer outra. O chão frio debaixo dos pés, o cheiro a café a atravessar o corredor, o som abafado do trânsito lá fora. Tudo igual, tudo normal. E, no entanto, havia qualquer coisa que não batia certo. Uma espécie de frequência diferente no ar, como quando ligas um aparelho que não consegues ver, mas consegues ouvir a zumbir algures nas paredes. Não era ansiedade. Conheço bem a ansiedade. Isto era outra coisa. Era mais quieto, mais fundo. Como se algo tivesse mudado de posição durante a noite e eu ainda não tivesse dado por isso. Fui à cozinha. Peguei na chávena. Olhei pela janela sem ver nada em particular. E foi aí que percebi que estava à espera, não de uma mensagem, não de uma notícia, não de nada concreto. Estava à espera de perceber o que era aquele peso que não tinha nome. Já tinhas sentido isto. Sei que já sentiste. Aquela sensação de que alguma coisa está prestes a acontecer, mas ainda não sabes o quê. Não é medo, não é euforia. É uma espécie de atenção involuntária que o teu corpo ativa quando algo no ambiente muda antes de tu teres consciência disso. Tentei ignorar. Abri o telemóvel, percorri as notificações, fiz as coisas que se fazem de manhã quando se quer ocupar as mãos para calar a cabeça. Não funcionou. A sensação não era barulhenta, não insistia. Ficava ali, quieta, como uma luz acesa numa divisão que não estás a usar. Não incomoda, mas sabes que está lá. E quanto mais tentava não pensar nisso, mais nítida ficava. Não era urgente, era persistente. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. O que mais me perturbou não foi a sensação em si. Foi perceber que não havia nenhuma razão para ela existir. Não tinha acontecido nada. Não estava à espera de nenhuma resposta importante, não tinha nenhum problema por resolver, nenhuma conversa difícil adiada. A vida estava, pelo menos na superfície, completamente dentro da normalidade. E ainda assim, havia ali qualquer coisa, uma espécie de presença sem forma, como aquele momento antes de um trovão quando ainda não ouviste nada, mas já sabes que vem. O teu corpo já está tenso, o teu ouvido já está à escuta. E o silêncio antes é diferente de todos os outros silêncios. Há pessoas que chamam a isto intuição, outros chamam ansiedade sem causa. Eu já chamei as duas coisas em alturas diferentes da minha vida. Mas nessa manhã, com a chávena a arrefecer na minha mão e o zumbido silencioso a não me largar, comecei a considerar uma terceira hipótese. E se o problema não fosse eu estar a sentir aquilo? E se o problema fosse ter passado anos a não sentir? E se aquela frequência estranha não fosse um sinal de que algo estava errado? E se fosse o sinal de que algo estava finalmente a acordar? Não sabia ainda o que era, mas sabia que desta vez não ia fazer de conta que não estava a acontecer. Se isto está a fazer sentido para ti, se já sentiste algo parecido e nunca soubeste bem como explicar, então fica. Porque o que vem a seguir muda completamente a forma como olhamos para estes momentos. Subscreve e deixa um gosto. Ajuda muito a que mais pessoas cheguem aqui. A resposta apareceu da forma mais inesperada. Não foi numa conversa, não foi num livro, não foi em lado nenhum onde eu estivesse à procura. Foi de noite, tarde, aquela hora em que a cidade baixa o volume e as coisas ganham uma clareza diferente porque o ruído de fundo finalmente desaparece. Estava a olhar pela janela, sem nenhum motivo específico, e reparei na lua. Estava diferente. Não sei explicar de outra forma. A cor era a mesma, a forma era a mesma, mas havia algo na sua presença que parecia maior, mais próxima, como se a distância entre ela e eu tivesse encolhido sem aviso, e foi nesse momento que alguma coisa encaixou, não de forma racional. Não foi um pensamento estruturado, foi mais parecido com aquele instante em que ouves uma música que não ouves há anos, e de repente estás completamente noutro lugar, noutro tempo, noutro estado, instantâneo, sem esforço. A lua estava mais próxima da Terra do que o habitual. Já tinha lido sobre isso em algum lado, uma daquelas informações que entram e saem sem deixar marca. Mas naquela noite a informação tornou-se real, de uma forma que não tinha sido antes.
Porque a questão não era o que estava a acontecer lá fora. A questão era o que estava a acontecer cá dentro. E de repente fez todo o sentido. Aquela sensação da manhã, aquele peso sem nome, aquela frequência que não conseguia identificar. Não era externa, era a distância entre mim e o que eu precisava de sentir que tinha encolhido. Como se a proximidade física da Lua tivesse criado uma espécie de amplificação do que já estava a fermentar em silêncio dentro de mim há dias, ou semanas, ou talvez mais tempo do que isso. Fica aqui uma coisa que aprendi e que ninguém me ensinou diretamente. A proximidade não é só física. Quando algo se aproxima no mundo exterior, seja uma pessoa, seja um momento, seja até um astro, isso cria ressonância com o que está próximo de emergir cá dentro. Não é magia, é a forma como a atenção funciona. A Lua estava mais perto, e o que eu precisava de ver em mim também ficou mais perto, sem esforço, sem que eu tivesse feito nada para isso, simplesmente porque as condições eram as certas no momento certo. Fiquei ali parado não sei quanto tempo, a olhar, a sentir aquele peso da manhã a transformar-se em algo diferente. Já não era um incômodo sem forma. Começava a ter contornos, começava a ter textura, como quando os teus olhos ajustam ao escuro e de repente vês uma divisão que juravas estar completamente vazia, mas afinal tem tudo lá. Estava tudo lá, sempre esteve. O que mudou foi a proximidade, e a proximidade mudou a clareza. E o que estava prestes a ficar claro era algo que eu não estava completamente preparado para ver. No dia seguinte, tudo correu mal, não de forma dramática. Não houve nenhuma catástrofe, nenhum telefonema a dar má notícia, nenhum momento que pudesse apontar e dizer ali foi o problema. Foi pior do que isso. Foi uma acumulação silenciosa de pequenas coisas que não funcionaram, cada uma insignificante por si só, mas juntas criavam uma pressão constante e surda que não dava tréguas. O autocarro que perdi por menos de 1 minuto. A reunião que devia ter durado meia hora e se arrastou por quase 3. A conversa com o Gonçalo que estava a correr bem até deixar de correr. E ali, naquele momento específico com o Gonçalo, percebi que havia um padrão a formar-se. O Gonçalo é uma pessoa com quem trabalho há anos. Não é um amigo próximo, mas é alguém em quem confiava para ser direto. A conversa começou sobre um projeto e acabou a revelar algo que eu não estava à espera de ouvir. Não foi o que ele disse, foi o tom. Foi a forma como ele escolheu as palavras com demasiado cuidado, aquela precisão cirúrgica que as pessoas usam quando não querem dizer a verdade toda, mas também não querem mentir completamente. E eu ouvi, não só as palavras, ouvi o espaço entre elas, e o espaço dizia mais do que o texto. A reação imediata foi de irritação. Claro que foi. Quando algo não corre como esperamos, o instinto é procurar o culpado ou catalogar o momento como um obstáculo. Fiz isso durante talvez 10 minutos. Saí da reunião, fui ao corredor, olhei pela janela para a rua cá embaixo e fiquei ali a mastigar a irritação como se fosse uma pastilha que não perdia o sabor. E foi nesse corredor, com o barulho abafado do edifício à volta, que a sensação da noite anterior voltou. Aquela clareza que tinha começado a formar-se enquanto olhava para a lua. E de repente vi a conversa com o Gonçalo de uma forma completamente diferente. Não era um obstáculo, era um espelho. O que ele me tinha dito com aquelas palavras escolhidas a pente fino revelava exatamente onde eu estava posicionado naquela situação. E eu não gostava do que via, não porque ele tivesse razão ou errado, mas porque a conversa mostrou-me um ângulo de mim próprio que eu tinha estado a evitar ver. A forma como eu tinha gerido certas expectativas, a forma como tinha assumido que determinadas coisas eram sólidas quando afinal eram frágeis. Aquela conversa que correu mal foi a única conversa que me disse a verdade. Todas as outras tinham sido confortáveis demais para ser completamente honestas. Há uma coisa que aprendi nesse corredor e que nunca mais esqueci. Os momentos que menos queremos que aconteçam são muitas vezes os únicos que nos mostram o que precisamos de ver. Não porque a vida seja cruel, mas porque quando tudo corre bem, não há razão para olharmos mais fundo. O conforto tem essa qualidade perigosa.
Adormece a atenção, e a atenção adormecida não vê nada de útil. Só vê a superfície. E a superfície, nesse período em que a proximidade da lua me tinha deixado com os sentidos afinados, já não me chegava. Voltei a entrar. Acabei o dia. Mas algo tinha mudado na forma como eu estava a processar as coisas. Já não estava a reagir à superfície dos acontecimentos. Estava a ouvir o que cada um deles estava a tentar dizer por baixo. E isso, que parecia um pequeno ajuste interno, ia mudar completamente o que aconteceu a seguir. O que eu não esperava era que o pior ainda estava para vir. Não em forma de problema, em forma de silêncio, porque há um tipo de desconforto que toda a gente conhece e sabe como tratar. Sabes quando estás triste, quando estás zangado, quando algo correu claramente mal. Há um nome para isso. Há uma forma de lidar. Há um caminho que conheces mesmo que seja difícil. Mas depois há aquele outro tipo. Aquele que não tem nome. Aquele que não é suficientemente intenso para ser tratado como crise, mas que também não é confortável o suficiente para ser ignorado. E foi exatamente isso que desceu sobre mim, como uma névoa fina no final daquele dia. Cheguei à casa. O apartamento estava quieto com aquele silêncio específico das noites de meio de semana, quando a rua também está meio adormecida. Sentei-me. Não liguei nada. Não peguei no telemóvel. Não fiz nada. E percebi que estava num estado que nunca consigo descrever bem a quem não o viveu. Não era tristeza. Não era ansiedade. Era uma espécie de suspensão. Como estar entre 2 degraus ao mesmo tempo, com um pé em cada um, sem poder subir nem descer. A clareza da noite anterior, aquela que tinha vindo de olhar para a lua e de perceber que a distância entre mim e o que precisava de sentir tinha encolhido, estava agora a trabalhar de uma forma que eu não tinha antecipado. Porque quando essa distância encolhe, não chega só o que é agradável, chega tudo. E tudo inclui o que andavas a empurrar para o fundo há semanas, sem te aperceberes que o estavas a fazer. Fui à cozinha, enchi um copo de água e fiquei a ouvir o silêncio do apartamento com uma atenção que normalmente não tenho para essas coisas. E foi nesse silêncio que percebi algo que me deixou completamente parado. Aquele estado estranho em que estava, aquela suspensão sem nome, não era um problema a resolver, era um sinal a ler. Não me estava a dizer que algo estava errado, estava a dizer-me que algo estava finalmente a mover-se. E as coisas, quando se movem depois de muito tempo paradas, não fazem barulho de imediato. Fazem aquela vibração surda que sentes nos ossos antes de ouvires o som. E eu estava a senti-la, nos ossos, naquela cozinha quieta, com o copo de água na mão, e a lua algures lá fora que eu não conseguia ver, mas sabia que estava. A questão que ficou a flutuar no ar, e que não me largou durante o resto da noite, era esta. O que é que estava a mover-se exatamente? E por que agora? Nessa noite perdi algo que tinha há anos e nem sabia que ainda estava a segurar. Não foi um objeto, não foi uma pessoa. Foi uma versão de mim próprio que eu tinha construído com muito cuidado e que naquela cozinha quieta, com o copo de água a ficar morno na minha mão, simplesmente começou a desfazer-se. E o estranho é que não doeu da forma que eu esperaria. Doeu de outra forma, daquela forma suave e profunda que só acontece quando largas algo que já estava demasiado pesado, mas que estavas a segurar por hábito. A vibração que tinha sentido nos ossos na noite anterior não me tinha largado. Continuava lá de manhã quando acordei, mais fraca, mas presente, como o eco de um som que já terminou, mas que o ar ainda carrega. E durante aquele dia percebi algo sobre a forma como as coisas mudam. Não mudam todas de uma vez. Mudam em camadas. E a primeira camada a cair é sempre aquela que nem sabias que existia. Havia uma situação na minha vida que eu tinha declarado resolvida há meses. Uma decisão que tinha tomado, arrumado numa caixa mental e colocado numa prateleira alta onde não tivesse de haver todos os dias. E durante aquele dia, sem que eu tivesse feito nada para isso acontecer, a caixa caiu. Não com estrondo, com aquela queda silenciosa das coisas que caem em câmara lenta e que só percebes que estão no chão quando olhas para baixo. O projeto que tinha abandonado, a direção que tinha escolhido não seguir.
A conversa que tinha decidido não ter. Comecei a sentir que aquilo que eu julgava resolvido estava, na verdade, apenas guardado. E há uma diferença brutal entre as duas coisas. O que está resolvido não pesa. O que está guardado pesa sempre, mesmo que não o sintas todos os dias. E naquele período, com aquela proximidade toda que a lua tinha criado entre mim e o que estava por baixo da superfície, o peso tornou-se impossível de ignorar. Como quando tens uma pedra no sapato e decides não parar para atirar porque tens pressa, e durante um tempo até te esqueces dela, mas a pedra está sempre lá e o pé sabe sempre onde ela está. O que me surpreendeu foi o que aconteceu a seguir. Porque o instinto, quando algo assim emerge, é segurar, é tentar recuperar o controlo, é pegar naquilo e voltar a arrumar. Fiz o oposto, não por sabedoria, por exaustão, simplesmente não tinha energia para continuar a segurar. E quando os dedos finalmente abriram, quando deixei aquela situação existir em vez de a continuar a suprimir, aconteceu algo que não estava à espera. O peso não aumentou, diminuiu. Como se o simples acto de parar de segurar fosse ele próprio a solução que eu andava a adiar. A toca estava vazia. O que eu julgava que estava lá guardado já não existia da mesma forma. Tinha mudado enquanto eu não estava a olhar. E enquanto processava isso, enquanto ficava ali sentado com aquela estranha leveza nova que ainda não sabia bem como habitar, percebi que havia mais coisas a mover-se. Não dentro de mim desta vez. À minha volta. Em lugares que eu não conseguia ver diretamente, mas que conseguia sentir da mesma forma que se sente uma corrente de ar antes de uma porta abrir. Algo estava a aproximar-se. Ainda não sabia o quê, mas o corpo já sabia. E desta vez eu estava a ouvir o corpo. O que aconteceu a seguir foi tão inesperado que durante uns segundos pensei que estava a imaginar. Estava no trabalho, à meio da tarde, numa daquelas horas mortas em que o escritório fica meio vazio e o ar parece mais pesado sem razão aparente. Estava concentrado no ecrã, ou a tentar estar, quando de repente parei completamente. Não porque algo tivesse acontecido, porque algo chegou que não era visível. Um cheiro, forte, nítido, completamente fora de lugar. O cheiro a madeira velha e a um perfume específico que não conseguia identificar de imediato, mas que era familiar de uma forma que ia para além da memória recente. Olhei à volta. Não havia ninguém perto. A janela estava fechada. Não havia nenhuma fonte visível para aquilo que estava a sentir tão claramente que quase podia apontar para o lugar de onde vinha. Fiquei imóvel, não por medo, por uma espécie de atenção total que o corpo assume quando percebe que está a receber algo importante e não quer perder nada. O cheiro durou talvez 10 segundos, talvez menos, e depois foi-se tão abruptamente como tinha chegado. E ficou o silêncio, e ficou eu a olhar para o ecrã sem ver nada, com o coração a bater um pouco mais depressa do que devia, a tentar perceber o que tinha acabado de acontecer. Não era a primeira vez que algo assim me acontecia, mas era a primeira vez que acontecia com tanta intensidade. Aquela nitidez toda, aquela presença física de algo que não tinha fonte, naquele momento específico, depois de tudo o que tinha estado a sentir nos últimos dias, não podia ser coincidência. Ou podia, e eu estava demasiado imerso em tudo aquilo para ver com clareza. Não sabia. Mas havia uma coisa que sabia com certeza. Aquele cheiro tinha ido a algum lugar dentro de mim que os pensamentos não chegam. E o que encontrou lá, o que acordou lá, ainda não tinha nome, mas já tinha pulso. Reconheci o cheiro 3 horas depois, e quando reconheci, fiquei completamente quieto durante um tempo que não sei medir. Era o cheiro da casa dos meus avós. Não da casa como ela é agora. Da casa como ela era quando eu tinha talvez 8 ou 9 anos. Aquela mistura específica de madeira antiga, de um determinado sabão que a minha avó usava para tudo, e de qualquer coisa que nunca consegui identificar, mas que era absolutamente único àquele lugar e àquele tempo. Um cheiro que não existe em mais lado nenhum do mundo. Um cheiro que eu não pensava há anos, talvez décadas, e o que me perturbou não foi o cheiro em si, foi a precisão dele.
Não foi uma versão vaga ou distante, foi exato. Como se alguém tivesse aberto uma janela diretamente para esse lugar e esse tempo e deixado o ar entrar por uns segundos antes de a fechar outra vez. E com o cheiro veio uma sensação. Não uma memória concreta com imagens e sequência. Uma sensação. A textura específica de como era ser eu nessa idade, nessa casa, nesse tempo em que o mundo ainda cabia numa tarde de domingo e o maior problema era a hora de ir embora. Fui a pé até casa nessa tarde. Precisava de andar. Precisava de sentir o chão debaixo dos pés e o ar a mover-se à minha volta enquanto processava o que estava a acontecer. E enquanto andava, percebi algo que não tinha vocabulário para descrever na altura, mas que agora consigo nomear melhor. Aquele cheiro não tinha vindo buscar uma memória. Tinha vindo libertar uma. Há coisas que ficam guardadas em nós, não como pensamentos, mas como tensão. Como uma postura que o corpo assume durante tanto tempo que já não consegue assumir outra. E essa tensão não se liberta através de conversas ou de decisões conscientes. Liberta-se quando algo a alcança por baixo, por um caminho que a mente não controla. O cheiro da casa dos meus avós tinha alcançado qualquer coisa que estava guardada com essa tensão, e eu sentia isso no corpo, uma leveza diferente da noite anterior, mais antiga, mais funda, como se uma camada muito velha tivesse finalmente ficado para trás sem fazer barulho. Não chorei, não tive nenhuma reação dramática, só andei. E senti o peso diferente a cada passo, como quem descobre a meio de uma caminhada que tirou algo da mochila sem se ter apercebido. E agora o espaço onde estava é só ar. Há coisas que não precisam de ser entendidas para serem libertadas. Esta foi a maior surpresa daqueles dias. Eu sou o tipo de pessoa que precisa de perceber tudo, que precisa de nomear, de analisar, de encontrar a lógica antes de aceitar. E ali, naquela tarde, com o cheiro ainda presente na memória recente e os pés a bater no passeio, percebi que algumas das coisas mais importantes que acontecem dentro de nós acontecem completamente à margem desse processo todo. Acontecem no corpo, no olfato, na pele, em sítios que a análise não alcança. E quando acontecem assim, são definitivas de uma forma que as conclusões intelectuais raramente são. Cheguei a casa diferente de como tinha saído. Não de forma visível, mas diferente. E o que não sabia ainda era que essa diferença ia mudar completamente o que eu ia fazer a seguir. Não uma decisão grande, não algo que qualquer pessoa de fora pudesse notar. Algo pequeno, quase ridículo na sua simplicidade, que ia ter um peso completamente desproporcional ao seu tamanho. Nessa mesma noite, sem pensar, escrevi uma mensagem. E isto pode parecer banal, mas não foi. Não foi uma mensagem planeada, não foi algo que eu tivesse estado a ponderar, não foi o resultado de nenhuma conclusão que tivesse tirado durante aquele dia todo de processamento interno. Foi um impulso. A Beatriz, uma pessoa com quem tinha perdido o contato há mais de um ano, sem nenhuma razão específica, simplesmente por aquela erosão silenciosa que acontece quando a vida vai preenchendo o espaço com outras coisas. Peguei no telemóvel, abri a conversa, que estava há 14 meses sem atividade, e escrevi qualquer coisa simples. Uma frase. Nem sequer me lembro das palavras exatas, porque não lhes dei importância nenhuma no momento em que as escrevi. Enviei e pousei o telemóvel. Não fiquei à espera de resposta. Não senti que tinha feito algo significativo. Foi tão natural como beber um copo de água. E foi exatamente essa naturalidade que fazia daquele gesto algo completamente diferente de tudo o que eu normalmente faço quando decido contactar alguém depois de muito tempo. Normalmente há um processo. Penso no que vou dizer, penso em como vai ser recebido, penso se é a altura certa, penso demais até a janela fechar e não fazer nada. Desta vez nada disso aconteceu. A mensagem saiu antes de a mente ter tido tempo de intervir. E aqui está o que eu não sabia naquele momento. Não estava a tomar uma decisão pequena. Estava a tomar uma das decisões mais importantes daquele período. Só que não parecia nada. Parecia exatamente o que era na superfície. Uma mensagem banal para alguém com quem tinha perdido o contato.
Mas há gestos que parecem pequenos e chegam ao sítio certo com uma precisão que nenhum gesto calculado alguma vez consegue ter. E este era um deles. O que eu não conseguia ver ainda era por quê, mas ia perceber. E ia perceber da forma mais inesperada possível. A Beatriz respondeu em menos de 2 minutos. E o que ela escreveu mudou completamente o que eu pensava que estava a acontecer naqueles dias. Não foi uma resposta longa. Foi uma frase. Mas era uma frase que só fazia sentido se ela também tivesse estado a pensar em mim exatamente naquele momento. Não era o tipo de resposta que se escreve quando alguém te surpreende depois de muito tempo. Era o tipo de resposta que se escreve quando já estavas com o dedo em cima do teclado, mas ainda não tinhas enviado nada. Como se as duas mensagens tivessem saído ao mesmo tempo de lados opostos e se tivessem encontrado a meio. Fiquei a olhar para o ecrã durante um tempo que não sei medir. Não estava surpreendido da forma habitual. Estava surpreendido de uma forma mais funda, mais quieta, daquele tipo que não vem com exclamação, mas com silêncio, porque havia ali algo que não cabia numa explicação simples de coincidência. Não é que eu não acredite em coincidências, é que esta tinha uma textura diferente. Tinha aquela qualidade específica das coisas que acontecem no momento exato em que precisam de acontecer e que por isso parecem menos aleatórias e mais inevitáveis. E foi nesse momento, com o telemóvel na mão e a resposta da Beatriz no ecrã, que percebi algo sobre a mensagem que tinha enviado. Não tinha sido eu a escolher enviá-la, não da forma consciente em que normalmente escolhemos fazer as coisas. Tinha saído de um lugar que fica por baixo das decisões, por baixo da análise, por baixo de tudo aquilo que eu normalmente ponho entre mim e o que faço. E porque saiu desse lugar, chegou de uma forma diferente. Não chegou como uma mensagem calculada, chegou como qualquer coisa real. E a Beatriz sentiu isso. A resposta dela dizia isso sem o dizer diretamente. Há uma diferença enorme entre comunicar a partir do que pensas que deves dizer e comunicar a partir do que realmente está lá. A maioria das vezes usamos a primeira forma sem sequer nos apercebermos. Construímos as palavras com cuidado, medimos o tom, antecipamos a reação, e o que chega ao outro lado é tecnicamente correto, mas tem qualquer coisa que falta. Tem a forma, mas não tem o peso. E as pessoas sentem isso mesmo quando não conseguem nomear o que sentem. Sentem que está tudo certo, mas que falta qualquer coisa. Aquela mensagem para a Beatriz não tinha esse problema. Era imperfeita na forma e real no conteúdo. E foi exatamente isso que chegou. Não continuamos a conversa nessa noite. Trocamos mais 2 ou 3 frases e ficou por ali. Mas ficou de uma forma que não era um fim. Era uma pausa. O tipo de pausa que acontece quando 2 pessoas percebem ao mesmo tempo que há mais para dizer, mas que não precisa de ser dito tudo de uma vez. E eu pousei o telemóvel com aquela sensação estranha de ter feito algo importante sem ter feito nada de especial. Como plantar qualquer coisa na terra e saber que está lá mesmo sem poder ver ainda o que vai crescer. O dia seguinte começou de forma completamente diferente de todos os anteriores. Não havia a tensão do primeiro dia, não havia a vibração surda da noite da lua, não havia o desconforto sem nome da cozinha quieta. Havia outra coisa, uma espécie de planície, tudo ao mesmo nível, tudo com a mesma luminosidade, nada a destacar-se, nada a pedir atenção, nada a gritar que era importante. E esta foi, de longe, a parte mais difícil de navegar. Quando há intensidade, há orientação. Mesmo que seja desconforto, mesmo que seja confusão, há qualquer coisa que te diz aqui, olha aqui, isto importa. Mas naquele dia não havia isso. Era como caminhar numa paisagem completamente plana, onde o horizonte é igual em todas as direções e não há nenhuma referência para te dizer para onde ir. Não era mal, não era bom, era simplesmente neutro de uma forma que eu não estava habituado e que me deixava com uma estranha sensação de estar a perder algo sem saber o quê. Fui ao trabalho. Fiz as coisas que havia para fazer. Tive conversas que não ficaram na memória. Comi qualquer coisa ao meio-dia sem prestar particular atenção ao que era.
E durante todo esse tempo havia uma parte de mim que estava à escuta, não de forma ativa, não de forma tensa, mas da mesma forma que um animal fica à escuta quando não há nenhum som específico. Mas o instinto diz que o silêncio tem qualidade diferente do habitual. Não estava à espera de nada em concreto. Estava simplesmente presente de uma forma que normalmente não estou quando o dia é banal. E foi exatamente essa presença, naquele dia aparentemente vazio de qualquer coisa significativa, que começou a mostrar-me algo que eu nunca teria visto se estivesse a funcionar no piloto automático. Coisas pequenas, detalhes que normalmente passam sem deixar rasto. A forma como um colega que habitualmente é expansivo estava quieto de uma maneira específica, que não era tristeza, mas era qualquer coisa. Uma mensagem que recebi sobre um assunto que julgava completamente fechado, e que afinal não estava. Uma sensação física, breve, de que algo tinha mudado de posição outra vez, mas desta vez não dentro de mim, à minha volta. Em lugares que eu não conseguia ver, mas que conseguia agora, pela primeira vez em muito tempo, sentir com uma precisão que me deixou completamente parado a meio do corredor do trabalho, sem razão aparente nenhuma para ter parado. E ali, parado naquele corredor com pessoas a passar por mim sem notar nada de especial, percebi que o dia que parecia vazio não estava vazio. Estava cheio, só que de coisas que não se anunciam. E a questão que isso levantava era uma que eu não conseguia ignorar. Se eu estava a conseguir sentir coisas a mover-se à minha volta naquele dia plano e silencioso, o que é que estaria a acontecer em lugares que eu genuinamente não conseguia ver ou alcançar? Nessa tarde, recebi uma chamada de alguém que eu pensava ter saído completamente da minha vida. Não foi a Beatriz, foi o Diogo. E o Diogo era exatamente o tipo de pessoa que não telefona sem razão, que não aparece sem aviso, que não ocupa espaço na vida de ninguém sem ter algo concreto para dizer. Por isso, quando vi o nome dele no ecrã, soube imediatamente que algo tinha mudado do lado dele. Não sabia o quê, mas sabia que aquela chamada não era aleatória. Tinha a mesma textura densa das outras coisas que tinham acontecido naqueles dias. A textura de algo que estava a acontecer por baixo da superfície há mais tempo do que eu imaginava. Atendi. A voz dele estava diferente, não de forma dramática. Mas havia uma qualidade nela que eu não tinha ouvido antes, uma espécie de cuidado nas palavras que as pessoas têm quando estão a dizer algo que pensaram muito antes de dizer. Disse que tinha estado a pensar numa conversa que tínhamos tido há quase 2 anos e que nunca tinha ficado bem resolvida entre nós. Não era uma conversa que eu tivesse esquecido. Era uma conversa que eu tinha arquivado como impossível de resolver e seguido em frente. E durante esses 2 anos, o Diogo tinha estado a fazer exatamente o mesmo. A segurar o peso daquilo sem dizer nada a ninguém, ou pelo menos não a mim. Ficamos ao telefone durante talvez 40 minutos. Não foi uma conversa fácil, mas foi uma conversa real, daquelas que só acontecem quando as duas pessoas chegam ao mesmo ponto de disponibilidade ao mesmo tempo. E o que ficou depois de desligar não foi resolução completa nem reconciliação perfeita de filme. Foi algo mais simples e mais valioso. Foi a sensação de que algo que estava suspenso entre nós há 2 anos tinha finalmente tocado o chão. Não explodir, não desaparecer. Apenas pousar. E no momento em que pousou, o peso desapareceu dos 2 lados. O que eu não conseguia parar de pensar depois daquela chamada era isto. O Diogo não tinha telefonado por causa de mim. Não tinha telefonado porque eu tivesse feito algo para provocar aquilo. Tinha telefonado porque algo dentro dele tinha chegado ao ponto em que já não era possível continuar a segurar. E esse ponto tinha chegado exatamente naqueles dias. Não na semana anterior, não na semana seguinte, naqueles dias específicos em que eu estava parado num corredor do trabalho, a sentir que coisas invisíveis se moviam à minha volta. Coisas que eu não estava a controlar, coisas que estavam a acontecer completamente fora do meu alcance e que mesmo assim tinham tudo a ver comigo. Fui a pé para casa outra vez. O céu estava daquele cinzento suave de fim de tarde que não é triste, mas é contemplativo. Daquele que convida a andar devagar
e a deixar os pensamentos seguirem o ritmo dos pés. E enquanto andava, fui percebendo algo que me tinha escapado durante toda aquela semana. Eu tinha estado a interpretar tudo o que acontecia como o resultado do que eu fazia ou deixava de fazer. A conversa com o Gonçalo porque eu tinha estado presente de forma diferente. A mensagem para a Beatriz porque eu a tinha enviado. Mas a chamada do Diogo não tinha nada a ver com o que eu fiz. Tinha a ver com o que eu parei de fazer. Com o facto de eu ter parado de segurar certas coisas, de ter parado de controlar certas narrativas, de ter parado de forçar determinados resultados. E aí estava o padrão que eu não tinha conseguido ver. Não era eu a criar movimento. Era eu a parar de bloquear o movimento que já existia. Como quando tens uma torneira ligada, mas tapas a saída com a mão. A água continua a querer sair. A pressão continua a existir. Assim que tiras a mão, o fluxo acontece por si. Eu tinha tirado a mão de várias torneiras ao mesmo tempo naqueles dias, sem me ter apercebido que o estava a fazer. E a água que saiu não era só minha. O que aconteceu a seguir foi a parte mais difícil de toda aquela experiência. E, paradoxalmente, foi também a mais silenciosa. Não havia mais chamadas inesperadas. Não havia mais cheiros sem origem. Não havia mais conversas que corriam de forma estranha. Havia apenas eu, em casa, no final de mais um dia, com a consciência crescente de que havia algo que eu precisava de largar de forma deliberada e que até aquele momento tinha estado a adiar com uma habilidade impressionante. Não era uma pessoa, não era uma situação externa, era uma forma de funcionar, um padrão que eu tinha desenvolvido ao longo de anos e que se tinha tornado tão natural que já não conseguia ver onde terminava ele e onde começava eu. O padrão de antecipar sempre o que podia correr mal antes de permitir que qualquer coisa corresse bem. De manter sempre uma saída preparada antes de entrar completamente em qualquer coisa. De nunca me comprometer a 100% com nada, porque a 100% não há escapatória quando as coisas correm mal. Era uma forma de me proteger que tinha funcionado durante muito tempo. Ou pelo menos isso era o que eu pensava. Mas naqueles dias, com tudo aquilo que tinha acontecido, com a leveza nova que o corpo tinha encontrado depois do cheiro dos meus avós, com a chamada do Diogo que tinha pousado sem esforço porque ele tinha parado de segurar, com a mensagem para a Beatriz que tinha chegado exatamente porque não tinha sido calculada, comecei a ver o padrão de uma forma diferente. Não me tinha estado a proteger, tinha estado a bloquear. E o que tinha estado a bloquear não eram só as coisas más. Tinha estado a bloquear tudo, indiscriminadamente. Com a mesma mão a tapar a torneira, sem distinguir o que devia sair do que devia ficar. E largar isso, realmente largar, não era uma decisão que se tomava com a cabeça. Era uma decisão que o corpo precisava de tomar. E o corpo ainda não estava completamente pronto. Estava a chegar lá, mas ainda não estava lá. E essa diferença entre estar quase pronto e estar mesmo pronto ia revelar-se muito mais importante do que eu esperava. Nessa noite, aconteceu algo que ainda hoje não consigo explicar completamente sem soar estranho. Estava deitado, não a dormir, naquele estado intermédio em que o corpo já descansou, mas a mente ainda não desligou completamente, quando ouvi uma frase. Não foi uma voz exterior, não foi um sonho. Foi algo que surgiu de dentro com uma clareza e uma precisão que os meus próprios pensamentos raramente têm. A frase era simples. Era apenas isto. Já não precisas de guardar aquilo. Não havia contexto. Não havia explicação. Não havia indicação de a que é que o aquilo se referia. Mas o corpo soube imediatamente. Ficou tenso durante um segundo e depois, de forma completamente involuntária, soltou qualquer coisa. Não sei descrever melhor do que isto. Foi como se um músculo que estava contraído há tanto tempo, que eu já nem sabia que estava contraído, tivesse de repente percebido que podia descansar. E o alívio que veio com isso não foi eufórico. Foi quieto, profundo. Do tipo que não vem com lágrimas nem com revelações dramáticas. Vem com silêncio.
com o silêncio específico de quando algo que ocupava espaço deixa de o ocupar. Fiquei acordado ainda algum tempo depois disso, não por agitação, por uma espécie de atenção delicada ao que estava a acontecer dentro de mim, como quando ouves um som muito suave e ficas completamente quieto para não o cobrir com o teu próprio ruído. E nessa quietude percebi que o padrão que tinha identificado na noite anterior, aquele de manter sempre uma saída preparada, de nunca entrar completamente em nada, tinha uma raiz muito mais antiga do que eu pensava. Não era uma estratégia que eu tinha desenvolvido em adulto. Era algo que tinha começado muito mais cedo, numa altura em que fazia todo o sentido e que depois se tinha simplesmente mantido por inércia, como um alarme que continua a tocar depois do perigo ter passado porque ninguém o desligou. E a frase que tinha ouvido, aquele já não precisas de guardar aquilo, não era sobre uma situação específica, era sobre o alarme, era sobre a possibilidade de finalmente desligá-lo. Não porque o mundo se tivesse tornado seguro de repente, mas porque eu tinha ficado suficientemente quieto para perceber que já não estava na situação que o tinha ligado, que o perigo que ele protegia já não existia da mesma forma, e que continuar a mantê-lo ativo estava a custar muito mais do que eu tinha estado disposto a admitir. Adormeci nessa noite com uma leveza no peito que não sentia há muito tempo. Não era felicidade, era espaço. E o espaço, percebi então, é muito mais valioso do que qualquer emoção positiva que se possa sentir. Porque o espaço é onde as coisas novas chegam. E eu tinha estado sem espaço durante tanto tempo que tinha esquecido como era ter. Na manhã seguinte acordei mais cedo do que o habitual, não por ansiedade. O quarto estava naquela luz cinzenta suave de antes do sol aparecer completamente, aquela luz que não é noite, mas ainda não é dia, que tem uma qualidade específica de suspensão que sempre me pareceu a mais honesta de todas as luzes, porque não embeleza nada, mostra as coisas como são. E ali, naquela luz, olhei para o teto e pensei nos dias que tinham passado, em tudo o que tinha acontecido. E o que me surpreendeu foi perceber quantas pessoas à minha volta tinham vivido exatamente os mesmos dias, sem registrar absolutamente nada. Não estava a ser arrogante. Era uma observação genuína que me deixou desconfortável de uma forma produtiva. O Gonçalo, que tinha tido aquela conversa comigo que tinha funcionado como espelho, tinha saído da mesma reunião e tinha ido tomar café com um colega e rir de qualquer coisa que tinha acontecido no escritório. Viu, estava completamente noutra coisa. A conversa para ele tinha sido apenas uma conversa difícil que aconteceu numa tarde de trabalho. Não tinha levado nada dali porque não estava a ouvir o que havia por baixo das palavras. Estavas a ouvir apenas as palavras. A Inês, que trabalhava à minha frente e com quem trocava cumprimentos todos os dias, tinha passado aqueles dias no mesmo estado de sempre. Sempre ocupada, sempre com o próximo prazo na cabeça, sempre com a atenção 2 passos à frente do momento em que estava. Era uma pessoa competente, organizada, funcional, e estava completamente ausente de tudo o que não fosse imediatamente visível e urgente. Não era um defeito. Era uma escolha inconsciente que a maioria das pessoas faz a maior parte do tempo porque o piloto automático é eficiente e confortável, e não pede nada de difícil. E eu tinha vivido assim durante anos. Não me lembrava de quando tinha deixado de viver assim. Talvez tenha sido gradual. Talvez aquela primeira manhã, com o cheiro a café e o zumbido silencioso que não conseguia identificar, já fosse o resultado de um processo que estava a acontecer há mais tempo do que eu sabia. Mas o que era claro naquela manhã, naquela luz cinzenta honesta, era que havia uma diferença enorme entre estar presente e estar ocupado. E que durante muito tempo eu tinha confundido as duas coisas. Tinha estado muito ocupado e quase completamente ausente. O que me ficou dessa reflexão não foi culpa nem arrependimento. Foi uma pergunta. Se eu tinha estado assim durante anos, e se naqueles dias específicos tinha estado diferente o suficiente para notar coisas que normalmente me escapavam completamente, o que é que estava a acontecer nas outras alturas em que eu estava no piloto automático e que eu nunca chegava a ver?
E essa pergunta, que parecia simples, abriu qualquer coisa dentro de mim que eu ainda não estava preparado para encarar completamente. Percebi nessa manhã que tinha estado a confundir informação com consciência durante anos inteiros. E essa distinção mudou tudo. Não é a mesma coisa. A informação é o que entra quando estás a olhar. A consciência é o que percebes quando estás realmente presente. E eu tinha acumulado uma quantidade enorme de informação sobre mim próprio, sobre os meus padrões, sobre as minhas tendências, sobre o que funcionava e o que não funcionava na minha vida. Tinha lido, tinha refletido, tinha tido conversas, tinha chegado a conclusões e continuava a fazer exatamente o mesmo de sempre, porque informação sem presença não muda nada. É como ter um mapa, mas não estares no território. Levantei-me naquela luz cinzenta e fui fazer café. O mesmo ritual de sempre, a mesma chávena, o mesmo som da máquina, o mesmo cheiro que atravessa o corredor. Mas havia uma diferença naquela manhã que eu conseguia sentir fisicamente. Estava a fazer o café e estava também completamente ali a fazer o café. Não estava 2 passos à frente a pensar no dia. Não estava a rever mentalmente o que tinha ficado por fazer. Estava ali, naquele corredor, com o calor da chávena nas mãos e o vapor a subir e o cheiro a preencher o espaço. E isso, que deveria ser completamente banal, parecia extraordinário. Não porque fosse extraordinário, porque eu raramente estava ali de verdade. E foi nesse momento simples, com o café na mão e a luz a mudar lentamente de cinzento para uma cor mais quente enquanto o sol subia, que percebi o que era realmente a consciência. Não era um estado elevado que se alcançava com esforço. Não era uma conquista reservada a pessoas com mais tempo ou mais sabedoria. Era simplesmente isto: estar onde estás enquanto lá estás. Parece óbvio quando se diz assim, e é. Só que é extraordinariamente difícil de manter quando o mundo inteiro está desenhado para te puxar para fora do momento em que estás e para te colocar no seguinte. Pensei no Gonçalo, na Inês, em todas as pessoas que tinham passado por aqueles dias completamente alheias, e percebi que não havia nenhuma falha neles. Havia apenas o facto de que ninguém nos ensina a fazer isto. Ninguém nos diz que a atenção é um recurso que se gasta e que se treina, e que tem consequências diretas no que conseguimos ver e no que nos escapa. Crescemos a aprender a gerir o tempo, a gerir o dinheiro, a gerir as relações, mas ninguém nos diz que a atenção é anterior a tudo isso, que sem ela, a gestão de tudo o resto é apenas eficiência vazia. O que eu tinha tido naqueles dias não era um dom especial. Não era acesso a algo que os outros não tinham. Era simplesmente uma abertura. Algo tinha criado condições para que eu estivesse mais presente do que o habitual. E essa presença tinha permitido que eu visse o que estava sempre lá. A conversa com o Gonçalo existia sempre. O padrão que ela revelava estava sempre lá. O Diogo tinha sempre aquela conversa por ter. A Beatriz estava sempre disponível para aquela troca. Eu é que não estava a olhar. E quando finalmente estive, tudo isso chegou ao mesmo tempo porque estava tudo à espera. A consciência não cria as coisas. Revela o que já existe. E essa distinção, que parece filosófica, mas é completamente prática, mudou a forma como eu olhei para tudo o que tinha acontecido naqueles dias. Não foi magia. Foi atenção. Atenção real. Presente, sem filtros. E o que ela revelou foi suficiente para mudar algo de forma permanente. O que veio a seguir surpreendeu-me de uma forma que não estava de todo preparado. Porque depois de dias de intensidade interna, de cheiros inesperados, de chamadas que aterram com peso, de conversas que funcionam como espelhos, de decisões espontâneas que chegam ao sítio certo, depois de tudo isso, o que aconteceu foi o silêncio. Não o silêncio vazio da planície que tinha descrito antes. Um silêncio diferente. O silêncio de depois da tempestade, quando o ar está completamente quieto, mas tem uma qualidade nova, como se tivesse sido lavado. Fui trabalhar nesse dia sem nenhuma expectativa. Não estava à espera de mais revelações. Não estava a tentar prolongar o estado em que tinha estado. Estava apenas a ir. E foi exatamente essa ausência de expectativa
que criou espaço para o que aconteceu a seguir. No início da tarde recebi um e-mail. Não era dramático, não era urgente. Era sobre um projeto que eu tinha proposto meses antes e que tinha ficado em suspenso sem resposta durante tanto tempo que eu tinha assumido que nunca ia avançar. O e-mail dizia que tinham decidido avançar. Sem mais explicação, sem mais contexto. Apenas que tinham decidido avançar. Fiquei a olhar para o ecrã durante algum tempo. Não foi euforia o que senti. Foi algo mais quieto e mais profundo. Foi reconhecimento. O projeto não tinha avançado porque eu tivesse feito algo naqueles dias para o fazer avançar. Tinha avançado porque algo do lado deles tinha mudado. Uma conversa que eu não tinha estado presente, uma decisão que tinha sido tomada sem mim, um processo que tinha continuado a decorrer completamente fora do meu alcance e do meu controlo, e chegou exatamente naquele momento, não na semana em que eu tinha enviado a proposta e estava ansioso pela resposta, não nos meses em que tinha verificado o e-mail todos os dias à espera. Chegou quando eu tinha parado de verificar, quando eu tinha parado de forçar, quando eu tinha finalmente tirado a mão da torneira. E aqui estava a questão que ficou a flutuar no ar depois de ler aquele e-mail. Se isto tinha chegado agora, o que mais estava a caminho que eu ainda não conseguia ver? O e-mail do projeto foi apenas o início, e o que veio a seguir aconteceu de uma forma tão silenciosa e tão precisa, que se eu não tivesse estado presente da forma como estava naqueles dias, teria passado completamente por mim sem deixar rasto. Não foi um evento. Foi uma sequência de pequenas coisas que se encadearam com uma lógica que só se vê quando se olha para trás, nunca enquanto está a acontecer. No dia a seguir ao e-mail, a Beatriz voltou a escrever. Desta vez não foi uma frase curta. Foi uma mensagem longa, daquelas que se percebe que a pessoa escreveu e apagou várias vezes antes de enviar. Dizia que tinha estado a pensar muito desde que eu tinha entrado em contato, que havia algo que queria dizer há muito tempo e que nunca tinha encontrado a abertura certa, e que quando a minha mensagem chegou, tão simples e tão sem carga, sentiu que era finalmente à altura. O que ela disse não vou repetir aqui, porque era dela e pertencia àquele momento entre nós. Mas o efeito que teve em mim foi o de uma peça que encaixou num sítio que eu não sabia que estava vazio. Não foi romantizado, não foi dramático, foi real, da mesma forma que tudo o resto tinha sido real naqueles dias. Limpo, direto, sem o ruído habitual que as interações entre pessoas acumulam quando há demasiado tempo de silêncio e demasiada coisa por dizer. A mensagem dela chegou porque eu tinha enviado a minha sem calcular. E a minha tinha chegado porque eu estava num estado diferente. E esse estado diferente tinha começado com um zumbido silencioso numa manhã comum que eu quase tinha ignorado. Tudo estava ligado, com uma precisão que me deixou completamente quieto quando o percebi. E foi nessa quietude que algo começou a clarificar de uma forma que as semanas anteriores não tinham permitido. Comecei a ver o padrão completo, não só os fragmentos que tinha estado a processar um a um, o todo. A conversa com o Gonçalo que me tinha mostrado onde eu estava posicionado, a chamada do Diogo que tinha chegado porque eu tinha parado de bloquear, o projeto que tinha avançado sem que eu tivesse feito nada para forçá-lo. A mensagem da Beatriz que tinha chegado porque a minha tinha saído de um lugar honesto. Cada um destes momentos tinha acontecido fora do meu controlo direto, e todos eles tinham chegado na mesma janela de tempo. Não porque eu tivesse feito as coisas certas, porque eu tinha parado de fazer as coisas erradas. Há uma diferença enorme entre criar movimento e deixar o movimento acontecer. E eu tinha passado anos a tentar criar, a forçar, a empurrar portas que estavam abertas na direção errada, porque eu estava demasiado ocupado a empurrar para ver que estavam abertas noutro sítio. E quando finalmente parei, quando o corpo largou o que não precisava de guardar e a mente ficou suficientemente quieta para ouvir, o movimento que já existia chegou por si. Não todo de uma vez. Em ondas. Cada uma mais suave do que a anterior, mas mais real do que qualquer coisa que eu tivesse forçado a acontecer. Cheguei ao fim daqueles dias diferente. Não de forma visível. Não de forma que alguém de fora pudesse apontar e dizer ali mudou qualquer coisa.
mas diferente da única forma que realmente importa, que é por dentro, na forma como eu estava a coabitar a minha própria vida. O último momento daqueles dias aconteceu numa noite quieta, sem eventos, sem chamadas, sem e-mails. Estava sentado junto à janela, como tinha estado na primeira noite quando tinha olhado para a lua e sentido a distância encolher. A lua estava lá outra vez, diferente, já não tão próxima, já a afastar-se de novo para a sua posição habitual no céu. E eu olhei para ela com uma atenção diferente da primeira noite. Não era a atenção de quem está a tentar perceber algo. Era a atenção de quem já percebeu e está agora simplesmente a reconhecer. O cheiro do café vinha da cozinha. O som da rua chegava abafado lá de baixo. O apartamento estava quieto, com aquele silêncio específico das noites em que não precisas de nada que não esteja já ali. E fiquei a pensar no que teria acontecido se eu tivesse ignorado o zumbido da primeira manhã. Se tivesse ligado o telemóvel imediatamente, como era o meu hábito, e tivesse preenchido o silêncio com ruído antes de ele me poder dizer alguma coisa. Seria o Gonçalo apenas mais uma reunião difícil. O Diogo teria ficado por telefonar. A Beatriz continuaria do outro lado de 14 meses de silêncio. O projeto talvez tivesse chegado na mesma, porque projetos chegam ou não chegam independentemente de nós. Mas eu não teria estado presente o suficiente para ver o que ele significava dentro de um padrão maior. Teria perdido tudo. Não porque as coisas não tivessem acontecido, mas porque eu não estaria ali para as receber. E foi então que percebi a única coisa que estes dias me ensinaram de verdade. Não é sobre a lua, não é sobre cheiros ou chamadas ou e-mails. É sobre a diferença entre estar presente e estar ocupado. Essas duas coisas parecem a mesma coisa, mas são opostas. Quando estás ocupado, moves-te. Quando estás presente, recebes. E o que a vida tem para te dar não chega quando te moves. Chega quando estás suficientemente quieto para notar que já chegou. A consciência não é um talento, é uma escolha que se faz ou não se faz em cada momento. E a única diferença entre quem recebe o que a vida tem disponível e quem passa por isso sem ver é essa escolha simples e brutal de estar ali de verdade. Há uma pergunta que não consigo deixar de fazer depois de tudo isto, e quero que respondas nos comentários com honestidade. Há algo na tua vida que está à tua espera, mas que ainda não chegou porque tu ainda não paraste o suficiente para o receber. Sabes o que é? Toda a gente sabe. A questão é quando é que vais finalmente parar de fazer barulho suficiente para o ouvir chegar. Se isto fez sentido para ti, deixa um gosto e subscreve o canal. Ajuda muito mais do que imaginas.